Bolsonarismo aula zero, né? Técnica desviante. Quem não conhece esse recurso? Apertou aqui, faz o gado mugir ali. Bolsonaro faz isso com grande frequência. É mestre na produção do que se chama de cortina de fumaça. Sob forte pressão, acuado pelas consequências da sua irresponsabilidade, do seu comportamento de sociopata frente ao enfrentamento da Covid-19, o presidente desvia, joga elementos, provoca outros gatilhos para que as atenções todas, as nossas inclusive, da imprensa, mas da sociedade sobretudo, se desvie para um novo conflito. Um conflito que é a velha política bolsonarista. Um conflito que coloca o presidente numa zona de conforto, puxando a nossa atenção para outro lugar. É sempre assim. Isso já deveria estar no padrão, nos manuais de estudo do bolsonarismo. Ele é, Jair Bolsonaro, eu sempre falo aqui, um girassol publicitário. O seu sol, aquele para o qual se orienta, é o calor das redes. Esse é o termômetro que faz com que o presidente se mova, populista do século XXI que é. Ele, de certo, pessoal, tem pesquisas que indicam que não apenas o seu comportamento, chamemos, antissocial, frente à Covid-19, faz com que perca base social, como também tem pesquisas que indicam um antídoto narrativo para essa situação desconfortável. E o antídoto narrativo, aquilo a que ele recorre, é chamar o espírito do tempo lavajatista. É o instrumental lavajatista de criminalização da atividade política, de apontamento do sistema, do establishment, como grande inimigo. Apertou para Jair Bolsonaro, ele chama o lavajatismo. Então é o Congresso que não me deixa trabalhar, é a ideia de que há um golpe sendo urdido pelas instituições da República. Esse é o padrão. E é importante considerar que, como no Brasil nós temos uma longa tradição populista e nós somos acostumados à personificação, esse tipo de ataque ao Congresso vai dissimulado na escolha de um elemento. No caso, por exemplo, agora, longe de ser santo, mas o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia encarna o inimigo, aquele a ser malhado. Mas não nos iludamos, ao malhar o presidente da Câmara, dando carne a essa estrutura de ataque, se ataca as instituições republicanas. Eu sempre digo aqui, o lavajatismo é o mais forte agente aglutinador entre nós. É o espírito do tempo e as pessoas se mobilizam contra o sistema muito facilmente. O Jair Bolsonaro, isso para mim é o traço mais importante do modo como ele se comunica e que engana as pessoas. O Jair Bolsonaro não é o popular, ele não é o amado, ele não é o centro irradiador de popularidade. Não, mas ele sabe se associar às causas populares. Ele sabe personificar a causa popular. No caso, apertou, ataca o sistema. As pessoas odeiam a ideia de sistema. Há uma mentalidade autoritária no ar. Há uma ideia de que as instituições... Aliás, Jair Bolsonaro foi eleito em função dessa mentalidade antidemocrática, dessa mentalidade autoritária, sobretudo. A mentalidade que associa às instituições da República os problemas da República, o que é uma inversão grave de valor. Então, respondendo à sua pergunta, Luiz Megali, se eu fico perplexo não fico nem um pouco. Eu fico perplexo com que haja alguém perplexo agora diante dos atos do presidente de ontem. Ele está, e aqui eu vou usar uma alegoria, sobre um carro de som, diante de um quartel do Exército, fazendo um discurso autoritário, ontem, aliás, francamente totalitário, para uma audiência que ataca o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e as instituições como um todo, desde que assumiu. Qual é a surpresa nessa altura do campeonato? Ele vem esticando essa corda há muito tempo. Há registros dele fazendo esse tipo de ataque, pelo menos desde março do ano passado, primeiro trimestre do seu governo. Ele estica a corda, avança algumas casas nesse movimento, depois afrouxa um pouco, brevemente, mas a corda nunca volta ao lugar anterior e assim o espaço institucional vai cedendo a essa linguagem autoritária. A fala dele de ontem, pessoal, é a mesma que ele faz desde sempre. A única novidade é que ele faz essa fala agora no momento de pandemia. Essa fala demonstra desprezo pela democracia representativa, incompreensão do que seja democracia liberal e um ímpeto autocrático, que é da essência do bolsonarismo. Ele falou ontem em vontade popular. Vontade popular para Jair Bolsonaro, pessoal, é a vontade dos seus apoiadores.
e os seus apoiadores são o povo. Ponto final. É totalitarismo, é discurso totalitário. Essa vontade popular, naturalmente, é uma que compreende o fato de o presidente da República haver sido eleito. E uma vez tendo sido eleito, isso significando uma ordem, um mandato mesmo, para que os demais poderes da República se submetam à vontade do imperador. É como se Jair Bolsonaro fosse o imperador. O bolsonarismo, em campanha permanente, é uma campanha de submissão. Sob essa lógica totalitária, pessoal, avançando aqui para concluir, e me desculpe se me estendo, o exercício dos freios e contrapesos, que são a essência do nosso sistema, a essência da República, a essência do jogo democrático, a atividade institucional que pondera as forças, o exercício desses equilíbrios seria uma traição, como se fosse uma conspiração do sistema contra o presidente. Vejam que loucura, mas esse é o discurso influente, as pessoas acreditam nisso. As pessoas estavam ontem de frente ao quartel do Exército porque acreditam em que o exercício democrático é o problema, um ataque ao presidente eleito, porque uma vez eleito ele deveria imperar. Esse é o lugar em que nós estamos. Por isso o Bolsonaro diz que não negocia, o que é mentira, porque negocia uma barbaridade. Aliás, alguém estranha, acha natural um gesto de amor, de defesa da eleição do presidente eleito, o fato de Roberto Jefferson e o PTB terem aderido ao bolsonarismo. É claro que ele negocia, mas o discurso é que ele não negocia, o discurso de que ele se impõe. Essa é a fantasia do populismo autoritário. Uma aposta, também falo sobre isso aqui nessa coluna há muito tempo. Desde agosto de 2019, desde que eu estou aqui, Bolsonaro aposta pesadamente na constituição do que seria uma cultura plebiscitária entre nós, o que é puro chavismo. O objetivo é enfraquecer a democracia representativa, enfraquecer o parlamento, passar uma mensagem de que o parlamento seria algo supérfluo, algo de que se poderia abrir mão, porque ele, líder populista, fala diretamente ao povo. Bolsonaro é forja de inimigos, usina de conflitos, centro gerador de instabilidade. Era assim antes da peste, pessoal, era assim em tempos de paz. Como imaginar que seria diferente em meio a uma crise? Muito pelo contrário, a tendência é radicalizar. Nunca houve dúvida de que Jair Bolsonaro radicalizaria. Ele quer o choque e investe na desordem. Eu já disse e repito aqui, e essa é uma preocupação que todos nós devemos ter. Não me surpreenderei se, agravando a crise, gerando anomia, economia em depressão, a crise institucional escalando, um ambiente de ingovernabilidade que ele fabricou, ele, Jair Bolsonaro, soltando, veiculando, fazendo-se disseminar teorias da conspiração, teorias de que seria vítima de golpe, de que ele, Bolsonaro, lançasse mão de uma medida extrema prevista na Constituição como estado de sítio. E alguém dirá, Andreasa, mas nesse caso o Congresso reagirá. É exatamente isso. O Congresso reagirá, derrubará o decreto e nós teremos um choque institucional sem precedente, teremos uma crise sem precedente, teremos o presidente em meio a uma pandemia estimulando o povo a ir às ruas. É nesse choque que ele investe e eu não tenho a menor dúvida. O golpismo, atenção, o golpismo está no ar tanto quanto o vírus. Aliás, eu falei em chavismo e é bom lembrar o seguinte, as armas com que o presidente da República conta não são a das Forças Armadas. Eu quero lembrar o que aconteceu no Ceará, aquele motim de policiais contra o Estado. As forças com que o bolsonarismo conta são a daqueles milicianos que se amotinaram contra o Estado. Muita atenção a isso nesse momento, não é brincadeira o que está acontecendo no Brasil.